Historizando. Vamos continuar com a série Curta Historizando, falando de outro tema pedido por vocês aqui nos comentários, a Revolução Cubana. E dessa vez eu prometo que vai ser um pouquinho mais curto, tá? Bom, para falar de Revolução Cubana, a gente tem que falar da independência de Cuba, já que foi uma das últimas independências da América Latina ao final do século XIX. Porém, essa independência só foi possível com a ajuda dos Estados Unidos. E aí, quando Cuba finalmente lança sua Constituição, nela se tem a Emenda Platt, que transforma Cuba num protetorado dos Estados Unidos. Logo, não é de fato tão independente assim. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, por exemplo, poderiam intervir militarmente em Cuba caso algum conflito acontecesse. Foi instalada a prisão de Guantánamo, que até hoje tem muitos conflitos e muita polêmica lá em Cuba. Em 1934, graças à política da boa vizinhança, deu-se fim à Emenda Platt. Porém, os Estados Unidos ainda intervinham na política, financiando governos ditatoriais. A dependência econômica era muito forte também com os Estados Unidos, já que Cuba, por ser um território pequeno, tinha uma economia também pequena e aí toda voltada para o latifúndio e a monocultura de exportação, especificamente da cana-de-açúcar. Então, Cuba, com essa total dependência, tanto política quanto econômica, sofria muitas consequências com relação a isso. Um dos ditadores de destaque foi Fulgêncio Batista. Ele, então, teve apoio dos Estados Unidos para governar Cuba. Porém, em 1953, ele sofreu então a primeira reação armada num quartel chamado Quartel Moncada. Isso, é claro, são movimentos de resistência contra essa ditadura controlada pelos Estados Unidos e pelo Fulgêncio Batista. Já em 1959 é que um grupo guerrilheiro consegue tomar o poder de Cuba. E esse grupo guerrilheiro não era nada mais nada menos chefiado por Fidel Castro junto com seu companheiro Che Guevara. E aí é que a gente chega na chamada Revolução Cubana, já que em 1º de janeiro de 1959 é que Fidel Castro com seu grupo guerrilheiro consegue tomar o governo cubano e tirar o ditador Fulgêncio Batista do poder. O revolucionário tomou algumas medidas consideradas polêmicas na época, porém medidas mais voltadas para o social. E isso desagrada o governo dos Estados Unidos. O que a gente tem que lembrar é que na década de 50 e de 60, a gente está num período de Guerra Fria. E essa Guerra Fria faz com que conflitos entre os lados considerados capitalistas e socialistas sejam cada vez mais aflorados. A princípio, inclusive, eu não sei se você sabe, a Revolução Cubana não tinha nenhum ideal socialista. Porém, graças ao percurso da Revolução, eles acabam se tornando socialistas. Mas isso a gente vai entender daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria falar que em abril de 1961 teve uma contra-revolução. Vários, então, cubanos que eram contrários a Revolução Cubana vão invadir a Baía dos Porcos e tentar tomar o governo do Fidel Castro. Os Estados Unidos apoiam, porém não dá certo e os guerrilheiros revolucionários conseguem então retirar essa contra-revolução. Eles começam então a pressionar Cuba, fazendo embargos econômicos e aí é por isso que, querendo ou não, Fidel Castro e os guerrilheiros começam a se aproximar da União Soviética. Lembrando mais uma vez que a gente está num período de Guerra Fria e as duas principais potências do mundo nessa época eram os Estados Unidos ou a União Soviética. A Soviética começa a dar assistência econômica para Cuba e, em troca, a União Soviética tem autorização de instalar mísseis em Cuba. E por que isso é tão importante? Lembrando que é um período de Guerra Fria, um período de ameaça nuclear e que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética têm essa tecnologia nuclear. Se a União Soviética instala mísseis nucleares em Cuba, ela está muito próxima de seu principal inimigo, que é os Estados Unidos. E aí se gera a chamada Crise dos Mísseis, um dos principais episódios da Guerra Fria. Inclusive tem até filme do X-Men falando disso. Você já viu? Bom, mas a gente está aqui para falar de Revolução Cubana. Continuando, os Estados Unidos reforçam o bloqueio a Cuba e muitos, insatisfeitos com o regime, muitos cubanos, vão sair de Cuba e inclusive ir para os Estados Unidos.
Hoje os Estados Unidos têm muitos imigrantes cubanos e isso acontece desde a época da Revolução Cubana. Os Estados Unidos, com medo de que o resto da América Latina se tornasse socialista naquela época, lança a Aliança para o Progresso e então investe dinheiro na América Latina, evitando assim que outros países pudessem se tornar socialistas. Essa ajuda é para isso. Apesar da forte oposição com relação ao Fidel Castro, ele consegue realizar muitas medidas, principalmente sociais, em Cuba. A primeira delas é a erradicação do analfabetismo. Ele realiza muitos investimentos na saúde e na educação cubana, inclusive a medicina cubana ficou conhecida por muitos anos como uma das melhores medicinas do mundo, e também os esportes. Muitos atletas olímpicos cubanos ganharam diversas medalhas, principalmente nessa época, devido a esse forte investimento e, consequentemente, a melhoria dos indicadores sociais, já que o governo cubano investia em saúde e em educação. Mesmo com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética em 1991, Cuba continuou a ser um país socialista, fazendo com que todos os embargos econômicos e todas as pressões dos Estados Unidos continuassem a existir. Até hoje existem dificuldades com relação a isso. Porém, Raul Castro, irmão de Fidel Castro, começou já a fazer algumas mudanças no país. E também Barack Obama recentemente foi até Cuba para conversar e possivelmente ter uma abertura. Só que a gente não sabe o que vai dar. Afinal, o Obama saiu do governo e entrou o governo do Trump. Muitos dizem que graças a esse novo governo, possivelmente as negociações vão ficar congeladas ou até mesmo vão andar para trás. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Basicamente, a Revolução Cubana vai ser muito importante por ser num período de Guerra Fria e por apresentar à América Latina o sistema socialista. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez o Curta Historizando foi curta mesmo. Se tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo. Muito obrigada pelos comentários que tem rolado nos outros vídeos. O vídeo de Revolução Inglesa aqui do canal é um dos vídeos mais assistidos sobre o tema, então eu agradeço demais a vocês que me assistem. Se vocês não assistiram esse vídeo, vão lá assistir e curtir ele, porque eu acho que ele é porta de entrada para os outros vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela sua atenção. Se inscreve se você não é inscrito, me segue lá no Instagram e curta a página do Historizando no Facebook. Um beijo e até a próxima!